Senhores, senhoras, vamos então dar início ao evento da BDD Jovem, TextBoot Core Competition, com o tema importação de software sem transferência de código-fonte via download, com pagamento por remessa bancária de valores ao exterior. Convidamos a comissão julgadora a tomar assento à mesa, iniciando pelo Dr. Gustavo Xavier. Dr. Gustavo. Convidamos Dr. Regivano Fiorindo. Convidamos Dr. Marcelo Barroso Lima Brito de Campos. Convidamos doutora Mariana Correia. Convidamos doutor Alfredo Bento de Vasconcelos Neto. Imediatamente passamos a palavra ao coordenador do TextBoot, Alexandre Alckmin Teixeira. Boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso terceiro TextBoot Core Competition. O tema desse ano é tributação na importação do software via download com pagamento via remessa bancária. Se ele estaria sujeito ao imposto de renda retido na fonte, dando tratamento de royalties, se ele estaria sujeito ao ICMS, dando tratamento de mercadoria, ou se ele estaria sujeito ao ISS, dando seu tratamento de serviço. Gostaria de agradecer imensamente a aceitação e a participação por cada um dos julgadores. A gente sabe o trabalho que dá, a gente sabe que tem que corrigir os memoriais, e agora ainda vem aqui para acompanhar a gente, mas a gente só tem a agradecer. Esse é um projeto voltado para alunos de graduação que têm uma experiência diferente, têm a oportunidade de mostrar a sua competência, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu estudo, pelo que eu agradeço bastante. Agradeço também os grupos que se inscreveram e, lamentavelmente, não foram qualificados para a etapa oral. Espero vê-los no ano que vem novamente. O TextBoot a gente faz todo ano. E gostaria principalmente de agradecer os grupos que estão aqui participando e desejar a todos boa sorte. Eu vou dar algumas informações acerca da participação, conforme do funcionamento, conforme ele for ocorrendo. Inicialmente será realizada a sustentação oral. Cada grupo irá defender um posicionamento acerca de cada uma dessas posições: imposto de renda tido na fonte, ICMS ou ISS. O grupo de tutoria da doutora Tuane Campos Heller, composto por Henrico Sarti, José Henrico Avanzi, Cauê Guimarães Castro de Souza e Samara Siglione, irá defender o posicionamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Confere? O grupo de tutoria da doutora Maria Tereza Batista Ribeiro de Andrade, composto por José Antonino Marinho Neto, Maria Isabela da Silva Queiroz, Pedro Launias Sampaio e Luísa Guimarães Castro, irá defender o posicionamento do ICMS. E o grupo de tutoria do Dr. Frederico Menezes Greiner, formado por Carolina Fonseca Chalup, Gabriel Rocha Brandão, Lucas Augusto Teixeira e Mariana Matos Oliveira Sana Moraes, irá defender o posicionamento de imposto de renda retido na fonte. Primeira sustentação oral, quem vai fazer é o Estado, ICMS. Segunda sustentação oral, quem irá fazer será a União, imposto de renda retido na fonte. Terceiro, município, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Do grupo de tutoria da professora Maria Tereza Batista Ribeiro de Andrade, peço que indique quem é que irá fazer a sustentação oral. José Antonino. Então eu chamo José Antonino Marinho Neto para fazer a sustentação oral por 15 minutos. Eminentíssimos jogadores, estimados colegas, professor Alexandre, cumprimento também em nome da organização da BDT, professor Walter, nosso presidente. Senhoras e senhores, boa noite. O tema, importação de software via download, sem transferência de código-fonte, com pagamento por remessa ao exterior, sujeita-se à tributação por ICMS, pelas seguintes razões, nobres julgadores. Primeira, software é mercadoria.
posto que o conceito de mercadoria não mais abrange só e tão somente bens corpóreos, mas também bens incorpóreos. Segunda razão, há uma operação de circulação jurídica para fins mercantis, isto é, há transferência de titularidade do bem. Terceira razão, o ICMS é um imposto constitucionalmente apto a fazer incidir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Pois bem, software, novos jogadores, consiste em um bem material, um conjunto de instruções informáticas tendentes para a realização de uma função. Posto que bem material, sujeita-se, por expressa exposição do artigo 2º da Lei de Software, a Lei 9.609 de 1998, ao regime de direito autoral. Ocorre que a Lei 9.610, conhecida como a Lei de Direitos Autorais, expressamente prevê, em seu artigo 3º, que os direitos oriundos da circulação do software serão considerados bens móveis, o que, por si só, legitima sua caracterização como mercadoria. Pois bem, o ICMS, na sua modalidade de importação de mercadoria, retira seu fundamento constitucional do artigo 55, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A. Também encontra-se previsto na Lei Candir, no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1º. Temos que mencionar também a existência de dois convênios, o convênio 181 do ano de 2015 e o convênio 106 do ano de 2017. Esses dois últimos prevêem expressamente a incidência de ICMS na importação do software via download, caso que ora se discute. Para além das disposições legais, novos jogadores, cabe comentar alguns aspectos que acreditamos ser suficientes e razoáveis para a caracterização do software como mercadoria. Passemos a eles. Geralmente, esse é o caráter geral da mercadoria, é a sua destinação ao comércio. A mercadoria é aquele bem, corpóreo ou incorpóreo, que sujeita-se ao regime comercial. De há muito, a doutrina já tem aceitado a superação do velho artigo 191 do Código Comercial de 1850. Aquele diploma previa expressamente que a mercadoria era apenas bem corpóreo. A doutrina superou e façamos um exercício de adequação hermenêutica. Se não podia o Constituinte de 88 prever o avanço tecnológico referente ao comércio eletrônico, não poderia o legislador de 1850 fazê-lo. Ademais, a Constituição Federal outorga a competência ao Estado para instituir o ICMS sobre energia elétrica, em seu artigo 155, parágrafo 3º. Lembrando rapidamente, no julgamento da ADI 1945, me lembro a fala do ministro Nelson Jobim, que dizia: olha, quando eu tentei pegar na energia elétrica, eu tomei um choque. Como se diz? Ou seja, abarca-se, encontra-se plenamente no conceito de mercadoria os bens incorpóreos. Ademais, teríamos que pensar o seguinte: se não admitirmos a tese de que mercadoria também abrange bens incorpóreos, teríamos uma violação do princípio da igualdade. Imagine dois comerciantes. Um comercializa bem corpóreo, o outro bem incorpóreo. Se onerarmos um e não onerarmos outro, diante da manifestação da capacidade contributiva de ambos, estaríamos violando a um só tempo o princípio da igualdade, o princípio da capacidade contributiva e o princípio da livre concorrência. Superado o ponto dos bens incorpóreos, passemos à circulação. Do ponto de vista técnico,
e isso foi lembrado pelo ministro Carlos Aires Brito, no julgamento da mesma ADI, há circulação que se dá no meio virtual, há um fluxo jurídico virtual, que era físico, apenas se dá em um outro ambiente. Mas também há circulação jurídica. E é essa circulação jurídica, aquela que promove a transferência da titularidade de bem, é que faz incidir o ICMS. Por quê? Quando há transmissão de dados entre A para B, encerra-se o papel do fornecedor na relação mercantil, o que, por si só, afasta a tributação sobre serviço. Mas o ponto fulcral, e é daí que nós conseguimos constatar a incidência do ICMS, constatar a transferência da titularidade, é da distinção entre o software e o direito patrimonial do autor, que não se confundem. Criação não se confunde com o produto da criação. A ideia não se confunde com seu resultado. Ora, quando importa-se um software via download, o que se tem é uma importação mercantil genérica. Surge, portanto, para o fornecedor a obrigação de dar. Dar o quê? Dar a cópia do programa. Dar aquele produto. Dar o resultado da criação intelectual. Ou, melhor, da criação de espírito, como prevê a Lei de Direitos Autorais, no seu artigo 7º, inciso 12º. Nesse sentido, aquele que adquire novos jogadores exerce o direito de uso, de gozo e de fruição sobre aquele software, sobre o programa importado. Mas poderia questionar, olha, mas ele não pode dispor como é que tem transferência de titularidade. Ora, excelências, há um óbice jurídico que não afasta a transferência de titularidade. Quantas vezes, quantos contratos que nós temos aí que tem uma cláusula de reserva de domínio, segunda cláusula de inaliabilidade, quer dizer, restrições à propriedade. No entanto, mesmo sem poder dispor, o sujeito que adquire o produto dele proprietário, há transferência de titularidade do bem. O que, portanto, não descaracteriza o caráter mercantil da relação jurídica. Não pode, não descaracteriza. Mas, excelências, ainda que todos esses argumentos não fossem aduzidos, nós devemos fazer um exercício hermenêutico. Ora, todos sabemos que quando se altera a realidade, altera-se o significado dos textos normativos. Altera-se, portanto, a compreensão. Altera-se, doutor Jorge Abras, a interpretação, cuja consequência natural é a evolução do conceito. E nisso o ministro Eros Grau militou anos no Supremo, batendo na mesma tecla, sustentando a mesma posição. O professor Eros Grau, que foi professor do Largo São Francisco, casa dos nossos colegas. E o Supremo também o fez. Ora, no julgamento do recurso extraordinário 33.017, o Supremo estendeu a imunidade a livro eletrônico. Por quê? Justamente em virtude do exercício hermenêutico. E assim também fez o Supremo com relação à matéria em caso, quando concedeu a liminar na ADI 1945 para que pudesse incidir ICMS sobre importação de software via download. São essas as razões, excelências, para a incidência do ICMS. Mas há de argumentando um tanto, cumpre afastar a incidência dos outros tributos em questão. Comecemos primeiro pelo imposto de renda, em sua modalidade retida na fonte, que, se incidisse, seria a título de royalties. São duas as razões para não se incidir royalties aqui. Primeiro, é que, para que se pudesse aduzir royalty, a transferência teria que ser sobre terceiro que não é o autor, o que é matéria fática e nós não podemos trazer para o presente caso. Temos que discutir apenas questões de direito. Teríamos que analisar a cláusula contratual.
Segundo ponto é com justamente a relação que nós fizemos entre direito autoral, o direito patrimonial do autor e o próprio software. Por quê? Porque quando se importa o software via download, não se está aprendendo a criar outro software. Não se está a ensinar ninguém a criar um software. Está justamente se importando, está se adquirindo o produto, a criação, o produto da criação. Nesse sentido, restaria completamente inaplicável o artigo 710 do Regulamento do Imposto de Renda de 99, por força da não incidência do artigo 22, a linha D, reproduzida da Instrução Normativa da Receita Federal 1455 de 2014, em seu artigo 17. Não incide, portanto, royalty aqui. Com relação ao imposto sobre serviço, excelências, acreditamos haver, nos últimos tempos, uma interpretação errônea das últimas decisões do Pretório Excelso acerca de um possível novo conceito de serviço. Por quê? Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal afastou o esforço humano. Aquele esforço humano em prol de outro, como queria o professor Aires Fernandino Barreto. Em nenhum momento o Supremo afastou a obrigação de fazer para que se pudesse incidir serviço. Do contrário, o que o Supremo Tribunal Federal falou foi o seguinte: olha, pode haver esforço humano que pode ser conjugado com uma obrigação de dar. E aí sim poderia continuar incidindo o serviço. Ou seja, para que se possa incidir o ISS, deve ocorrer algo além do simples dar. Isso por quê? Isso porque o Supremo Tribunal Federal utilizou o verbo oferecer. Oferecer utilidade a outrem. Oferecer é verbo que exprime ação. Exprime atividade. No caso concreto, o que nós temos? Nós não temos nada além da obrigação de dar. Dar o quê? Dar a cópia única. Dar o programa. Por essa razão, não incide o imposto sobre serviço. Mas poder-se-ia questionar, olha, mas está lá previsto na lista anexa, 1.05 da lista anexa da Lei Complementar 116. Ocorre que o legislador complementar não tem o condão de desrespeitar a Carta Magna. O legislador complementar não pode transformar em serviço aquilo que mercadoria é. Não pode. A produção da sua norma retira a validade formal e material da Lex Mater. A mera previsão nos parece inconstitucional. Ademais, cabe suscitar o artigo 110 do CTN, onde veda-se ao legislador tributário deformar conceitos de direito privado adotados pelo Constituinte para fins de delimitação de competência tributária. E é o que ocorre no presente caso. São por essas razões, Excelência, que pugna-se pelo reconhecimento da incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e o consequente afastamento da incidência do imposto de renda em sua modalidade retida na fonte e do imposto sobre serviço. Aproveitamos a situação, um momento, mais uma vez, para cumprimentarmos os eminentes colegas que aqui se encontram, cumprimentarmos esta banca julgadora e cumprimentarmos demais senhoras e senhores que acompanharam a nossa sustentação. Nesse sentido, é assim que nos pronunciamos. Muito obrigado. Passamos agora para a sustentação oral do grupo de tutoria do professor Frederico Menezes Breiner, formado por Carolina Fonseca Chalupe, Gabriel Rocha Brandão, Lucas Augusto Teixeira Brito e Mariana Matos Oliveira Sana Moraes. Peço que indiquem quem vai realizar a sustentação oral, por favor. Doutora Carolina Chalupe, por favor. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a mesa jogadora presente e a diretoria da ABRADT, especialmente nas pessoas do professor Alexandre Alquimim e do professor Walter Lobato. Excelentíssimo jogador,
O caso colocado em julgamento hoje diz respeito à incidência do imposto de renda retido na fonte sobre a remessa bancária de valores ao exterior, feita em contraprestação à importação de software sem transferência de código-fonte via download. A incidência do tributo nessa operação ela é inequívoca por dois motivos principais e bastante em si mesmos. O primeiro deles é que esse pagamento configura acréscimo patrimonial de não residente ou não domiciliado no Brasil, cujo elemento de conexão fonte vincula-se ao território nacional. O segundo motivo é que, discordando do que disse o meu colega da Fazenda Estadual, esse pagamento possui natureza de pagamento de royalties e, em razão do disposto no artigo 3º da medida provisória 2159/70 de 2001 e no artigo 710 do regulamento de imposto de renda, sujeita-se à incidência do imposto de renda retido na fonte. Bom, antes de continuar explicando esses motivos pelos quais é inequívoca a incidência do imposto de renda, eu gostaria de explicar um pouco no que consiste a importação de software sem transferência de código-fonte via download, para que a gente possa entender os contornos e as características do fato gerador que a gente está analisando. O software é definido pela legislação brasileira, a partir da Lei 9609 de 98, como um programa de computador e que aqui importa mencionar duas características. A primeira é que é um bem incorpóreo, que não se confunde com o suporte que o contém. E a segunda é que se trata de uma obra intelectual tutelada pela legislação de direitos autorais. O código-fonte, por sua vez, é uma linguagem feita pelo programador que diz o que o programa de computador faz e quais os mecanismos que ele utiliza para executar sua funcionalidade. No entanto, o código-fonte, por ser uma linguagem de alto nível, não consegue ser lido pelo hardware dos computadores e por isso tem que ser traduzido por meio de programas que possam fazê-lo para o código executável. Essa distinção é importante para a gente assentar uma premissa de que, se não há transferência do código-fonte, não há transferência de tecnologia. A legislação brasileira, ela diz que, nesses casos em que não há transferência de tecnologia, é possível contratar no que toca aos programas de computadores de duas formas. A primeira é mediante o contrato de licenciamento de uso e a segunda é mediante o contrato de licenciamento de direitos de distribuição e comercialização de programas de computador oriundos do exterior. Feitas essas considerações, eu vou passar a tratar do primeiro motivo que garante a incidência de imposto de renda retido na fonte no caso que está sendo julgado. Haraki divide os fatos geradores dos impostos em fatos geradores formais e causais. O fato gerador do imposto de renda é um fato gerador causal. Isso significa que o legislador tributário pretendeu gravar um resultado, sem importar a forma com que esse fosse obtido. Ou seja, havendo resultado, ou seja, tendo aferida a renda, há a incidência de imposto de renda. Isso, inclusive, é tratado no parágrafo 1º do artigo 43 do CTN, que eu peço licença para ler, que diz: a incidência do imposto de renda independe da denominação da receita, do rendimento, da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. No caso em análise, no pagamento feito em contraprestação à importação de software, há o aferimento de rendimento por não residente ou não domiciliado no país, no qual se presume haver acréscimo patrimonial. Esse fato atrai a incidência de imposto de renda por expressa previsão legal. E nesse sentido, eu cito o artigo 97 do Decreto-Lei 5.844 de 43,
E o artigo 3º do Imposto de Renda, que é muito claro. A mera leitura do artigo 3º do Regulamento do Imposto de Renda deixa inequívoca a incidência de imposto de renda nesse caso. Eu peço licença novamente para ler a letra da lei, para que os senhores possam perceber como está garantida a incidência do tributo na operação em questão. O artigo 3º diz: a renda e os proventos de qualquer natureza percebidos no país por residentes ou domiciliados no exterior ou a eles equiparados estão sujeitos ao imposto. O fato do tributo ser retido na renda também decorre de expressa previsão legal. É o que diz a linha A do já citado artigo 97 do Decreto-Lei 5.844 de 43 e também o artigo 682 do Regulamento de Imposto de Renda, que dizem que estão sujeitas à retenção na fonte, estão sujeitas ao imposto na fonte, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas no Brasil quando percebidos pelas pessoas domiciliadas ou residentes no exterior. É importante aqui mencionar que a retenção na fonte do imposto de renda, ela advém do fato de que, estando os contribuintes residentes ou domiciliados no exterior, o Estado brasileiro não teria enforcement, ou seja, não teria poder coercitivo de arrecadar esse tributo. Portanto, é a retenção na fonte que garante a arrecadação do tributo e a fiscalização deste. E é, inclusive, uma exigência dos bancos, na hora de ser feita a remessa, que seja apresentado o comprovante de retenção do tributo devido. Esse fator, esse primeiro motivo que eu expliquei, ele é suficiente, bastante, para garantir a incidência do imposto de renda. Mas ainda que assim não fosse, discordando do meu colega da Fazenda Estadual, incide imposto de renda retido na fonte, na remessa bancária de valores feita em contraprestação à importação de software, sem transferência de código-fonte via download, pelo fato de esse pagamento possuir natureza do pagamento de royalties. Conforme já foi exposto aqui, o software é uma obra intelectual tutelada pela legislação de direitos autorais. E, sendo tutelado pela legislação de direitos autorais, como decorrência lógica desse fato, a gente pode afirmar que, no contrato de licenciamento de uso de software e no contrato de licenciamento de direito de comercialização e distribuição do software, há exploração de direito autoral. Assentado isso, em que nessas operações há exploração de direito autoral, atrai-se o conceito de royalty para o pagamento feito em contraprestação a essa aquisição. Nesse sentido, eu cito o artigo 22 da Lei 4.506 de 64, que diz: rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais como exploração de direitos autorais, classificam-se como royalties. Então, por óbvio, por mera decorrência legal, essa classificação, a natureza desse pagamento é de royalties. É importante mencionar aqui que o fato de a exploração de direitos autorais gerar o pagamento de royalties é mundialmente aceita. É assim na legislação brasileira, na Convenção Modelo da OCDE e também nos tratados internacionais firmados pelo nosso país. A título de informação, eu cito que a legislação brasileira submete ao pagamento de royalties os direitos autorais, os direitos de propriedade intelectual e a exploração mineral e vegetal. A Convenção Modelo da OCDE, por sua vez, submete ao pagamento de royalties os direitos autorais, os direitos de propriedade industrial e a transferência de know-how. E os tratados firmados pelo Brasil, os tratados internacionais, em razão do nosso país ser por excelência um país importador de capital, dizem que se submetem ao pagamento de royalties os direitos autorais, os direitos de propriedade industrial, a transferência de know-how, o leasing de equipamentos industriais, comerciais e científicos e também a prestação de assistência aos serviços técnicos. Assentado e concluído que o pagamento feito em contraprestação à importação do software sem transferência de código-fonte tem natureza de royalties,
novamente está expressamente previsto na legislação brasileira em que há a incidência do imposto de renda retido na fonte. Nesse sentido, eu cito o artigo 3º da medida provisória 2159/70 de 2001 e o artigo 710 do regulamento de imposto de renda, que é muito claro, ele diz: estão sujeitas à incidência do imposto de renda retido na fonte as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou revertidas para o exterior a título de royalties. Então, excelentíssimos julgadores, a incidência do imposto de renda retido na fonte na operação que nós estamos analisando, ela é mera decorrência de previsão legal. E é por isso que eu confio que o julgamento a ser proferido pelos senhores hoje se dará no sentido de garantir o estrito cumprimento do comando normativo constante, ou no artigo 97 do Decreto-Lei 5.844 de 43, ou no artigo 3º da medida provisória 2.159/70 de 2001, perdão. Obrigada. Vamos lembrar que esse concurso ele vale o prêmio Abradt Jovem Isabel Derzi, de Direito Tributário. Passaremos agora ao grupo sob tutoria da professora Tuane Campuzeller, desculpa, Tuane. Henrico Sarti, José Henrique Avanzi, Cauê Guimarães Castro de Souza, Samara Cilione Tavares. Quem irá fazer a sustentação oral? Muito bem, José Henrique, você tem 15 minutos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os ilustres membros do colegiado, saudar os demais presentes com a sua ilustre presença neste evento. O caso que se apresenta diz respeito ao conflito exacional entre a União, os Estados e os municípios, em que cada ente federativo avoca para si a competência para tributar a importação de software sem acesso ao código-fonte. A minha argumentação repousa basicamente em 3 pontos argumentativos. Primeiro, essa materialidade sujeita-se ao ISS. Isso porque, independentemente da natureza do software, há por trás desse software uma prestação de serviço. Haverá sempre uma atividade humana, um esforço humano consistente, uma prestação de serviço que é preponderante em relação a qualquer suporte físico que eventualmente o contenha. O meu segundo ponto é que não há incidência do ICMS. Primeiro, o software não é mercadoria, falta-lhe a tangibilidade. Além disso, ainda que se entenda que o software pode ser enquadrado no conceito de mercadoria, não há a circulação, não há transferência de titularidade, pois estamos falando aqui de uma licença, não há nenhuma aquisição. Por fim, o meu terceiro ponto diz respeito à não incidência do imposto sobre a renda retido na fonte. Caso houvesse essa incidência, estaríamos admitindo uma indevida bitributação. Isso porque a importação do software é um fato gerador só, é um fenômeno visto de forma única, dando ensejo à incidência de um só tributo, e esse tributo é o ISS. Antes de esmiuçar essas linhas argumentativas, eu gostaria de fazer breves considerações sobre o contexto histórico que reveste essa discussão. Há mais de 2 décadas, os estados e os municípios travaram esse embate para determinar qual deles ia tributar essa materialidade. Nesse momento, o STF, em julgado paradigmático, resolveu classificar os softwares em software de prateleira e software sob encomenda. O software de prateleira seria classificado como mercadoria e, por isso, sujeitar-seria a incidência do ICMS. O software sob encomenda, feito à medida do cliente, seria considerado uma prestação de serviço e, por isso, seria gravado pelo ISS. A União Federal também entrou nessa briga e a Receita Federal lançou mão de várias soluções de consulta de divergência, ora no sentido de dizer que o imposto sobre a renda incidia sobre essa materialidade, ora para dizer que não incidia. Houve uma alternância de entendimentos. Acontece que, com o passar dos anos, com o avanço das tecnologias, novas modalidades de armazenamento e transferência do software surgiram. A legislação tributária, por outro lado, não acompanhou esse avanço. E daí surgiu esse conflito se agudizou.
e por isso nós estamos aqui para verificar qual desses tributos irá incidir. E eu sustento que o ISS é o tributo a incidir sobre essa materialidade. Antes de entrar efetivamente nas minhas linhas argumentativas, eu gostaria de conceituar dois institutos basilares para o caso. Primeiro, o software, que embora tenha sido brilhantemente tratado pelos meus colegas, gostaria de falar que é um conjunto de informações, grosso modo, é claro, um conjunto de informações harmônicas entre si e que se destinam à realização de uma utilidade e que repousam no suporte físico, em regra. Esse é o conceito legal do software extraído da lei do software. A partir desse conceito é importante observar que o software não se confunde com o seu suporte físico. Ele é eminentemente um bem imaterial, um bem intelectual. A outra premissa que eu gostaria de fixar aqui, muito importante para a continuidade da minha exposição, é que estamos falando aqui de uma licença. Não há que se falar em uma compra e venda e uma aquisição desse software. Como não há acesso ao código-fonte, não há transferência de tecnologia. Portanto, estamos falando ou de uma licença de uso ou de uma licença para exploração econômica. Não há, portanto, transferência de titularidade e não há incidência do ICMS, ponto que eu irei esmiuçar mais à frente. Pois bem, adentrando agora as minhas linhas argumentativas sobre a incidência do ISS. Como eu disse, todo e qualquer software, independentemente da sua classificação, tem por detrás de si uma atividade humana, um esforço humano consistente em uma prestação de serviço. Esse é o conceito extraído da própria literatura da informática, que é muito mais específica e deveria ser observada, em detrimento de uma literatura feita por juristas que são leigos no assunto. É importante observar também que a Lei Complementar 116 de 2003 foi atualizada pela Lei Complementar 157 de 2017, no sentido de incluir na sua lista anexa de serviços o item 1.05, que prevê expressa e categoricamente o licenciamento de programa de computador como hipótese de incidência do ISS. Importante observar também que essa distinção feita pelo Supremo Tribunal Federal caiu por terra. Não há que se falar em uma categorização de software sob encomenda e software de prateleira. O julgador, se o legislador não tem a aptidão, não tem a competência para alterar os institutos do direito civil, de acordo com o artigo 110, ele não teria a aptidão para alterar institutos advindos de uma área que sequer faz parte do direito, que seria a informática. Se o legislador não tem a competência, quem dirá o julgador? Então é por isso que eu estou assentando aqui que o serviço não pode ser visto como uma mera obrigação de fazer, mas sim uma atividade, um esforço humano consistente em dar uma utilidade para um terceiro. Uma vez que há essa prestação de serviço e que ela é preponderante a qualquer suporte físico que eventualmente contém o software, nós estamos falando da hipótese de incidência do ISS, que é o tributo a incidir no caso. Agora eu gostaria de adentrar o meu segundo ponto argumentativo, que diz respeito à não incidência do ICMS. Como eu disse, o software não é mercadoria, falta-lhe a tangibilidade. E ainda que se entenda por um conceito mais alargado de mercadoria, de modo que ela abarque também os bens imateriais, é importante observar que não há a circulação, não há transferência de titularidade. Como eu disse, estamos falando de uma licença, de um licenciamento, é uma cessão de direito. Cessão de direito não se confunde com compra e venda, não é uma aquisição. Portanto, em sendo uma licença, não há a circulação, não há a transferência da propriedade e, portanto, não há que se falar na incidência do ICMS. Mais ainda, é importante observar que nós estamos falando de uma importação. Incide o ICMS importação, previsto no artigo 12, inciso 9 da Lei Candir. O fato gerador desse tributo, dessa vertente do ICMS, é o desembaraço aduaneiro. O desembaraço aduaneiro envolve a entrada de uma mercadoria física no território nacional. É necessário o registro no Siscomex, a análise documental. Portanto, uma vez
se trata de uma transferência eletrônica de software, não haveria o desembaraço aduaneiro, portanto, não teríamos o fato gerador do ICMS importação. Finalmente, eu falo agora do meu terceiro ponto argumentativo, dizendo que não incidiria também o imposto sobre a renda retido na fonte. Em que pese os excelentes argumentos expendidos pela minha colega, é importante observar que esse caso não diz respeito a duas materialidades distintas. Nós estamos falando de um fato gerador único. Trata-se de um fenômeno econômico que deve ser visto como um todo. E é justamente por isso que não deve incidir dois tributos. Isso seria uma indevida tributação. Fazendo um paralelo com o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doações, há quem defenda que incide o imposto de renda pelo acréscimo patrimonial. Eu estou falando de uma doação. Aquele que recebeu a doação tem um acréscimo patrimonial e por isso haveria incidência do imposto sobre a renda, e aquele que fez a transferência estaria incidindo no fato gerador próprio do ITCMD. Sacha Calmon Navarro Coelho, Misabel Derzi, Aliomar Baloeiro, todos eles defendem que tratar-se-ia de um fato gerador único e, portanto, deveria sofrer a incidência de um só tributo, sob pena de se permitir uma bitributação indevida. Por isso, em sede de conclusão, eu reitero os meus argumentos para dizer que o ISS deve incidir nesse caso, considerando que o software, em síntese, o software não é uma mercadoria, mas sim, sempre envolve uma prestação de serviço atrás de si. E, por outro lado, não há a incidência, afastando também a incidência do ICMS e do IRF, porque não temos mercadoria, não temos circulação, não temos desembaraço aduaneiro e também seria um absurdo permitirmos uma bitributação caso se autorizasse a incidência do IRF em conjunto. Agradeço a oportunidade e cumprimento os meus colegas e os ilustres membros do colegiado. Muito bem. Iremos passar agora a segunda fase da etapa oral, que vai funcionar da seguinte forma. Cada equipe irá fazer uma pergunta à outra equipe. Os caros alunos que já fizeram sustentação oral já vão ficar com sua garganta descansada. Os senhores não irão falar mais, a senhora também não. Apenas aqueles que não participaram da sustentação oral irão fazer perguntas e responder perguntas, cada qual apenas fazendo uma pergunta e apenas respondendo uma pergunta, de forma a que todos os membros do grupo deverão participar. As perguntas a serem feitas, elas deverão ser feitas desafiando o posicionamento do grupo contrário. E será a resposta um objeto da avaliação e não necessariamente a pergunta que foi feita. Então, os senhores irão avaliar a resposta. A primeira rodada, ela será iniciada pelo ICMS, que foi sorteado em primeiro lugar. A segunda rodada, que iniciará as perguntas, será o Imposto de Renda retido na fonte, grupo da União. E na terceira rodada, quem iniciará a fazer as perguntas será o grupo que defende o posicionamento dos municípios. O grupo, quem estiver fazendo a pergunta, ela vai escolher qual grupo será o destinatário da pergunta e o grupo irá indicar quem irá responder. Eu peço que a pergunta seja feita no púlpito de lá e a resposta seja feita no púlpito de cá, uma vez que nós estamos em transmissão ao vivo pelo Facebook deste evento. E, então, peço ao grupo que defende o Estado, quem irá realizar a primeira pergunta, que se coloque perante o outro púlpito e faça a sua pergunta por 1 minuto. Após a pergunta, o outro grupo poderá deliberar rapidamente aquela conversinha ali, não, para e já indica quem é que irá responder. Eu só preciso que vocês me ajudem a dar os nomes de quem está fazendo a pergunta, quem está respondendo, para eu poder fazer o meu controle aqui, ok? Por favor. Boa noite, ilustríssimos colegas, excelentíssimos julgadores, digníssima diretoria. Nome é Pedro Lamunier,
A minha pergunta vai ser direcionada à Fazenda Pública Municipal. Em determinado momento, ela fala que nós precisamos ater mais as conceituações técnicas. Diante disso, eu trago o seguinte questionamento. Segundo o item 4, combinado com o item 12 do pronunciamento número 04/2010-R1 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o software será registrado em balanços contábeis como ativo intangível. Ora, é certo que o ativo financeiro, segundo noções basilares da contabilidade, somente compõe bens, jamais serviços. Assim, questiono: pode um imposto cujo fato gerador é a prestação de serviços incidir sobre um bem? Essa é a pergunta. Boa noite, primeiramente, ao colegiado, boa noite às demais equipes e todos os participantes presentes. Respondendo à pergunta, por mais que isso seja registrado como um bem na parte contábil, o serviço nem sempre quer dizer que ele não se caracterizar como bem. O próprio STF já decidiu, alguns anos atrás, que serviço nem sempre se caracteriza como apenas uma obrigação de dar, obrigação de fazer, mas sim é como bem imaterial. Até como nós já explicamos durante a nossa explicação, do José, né, software é um bem imaterial e por mais que isso seja efetuado em operações contábeis como um bem, isso não vai afastar o fato gerador do imposto sobre serviços. Obrigado pela atenção, nessa nossa explicação. Boa noite. Bom, vou fazer a pergunta para o grupo do ICMS. Boa noite a todos. Boa noite, jogadores. Boa noite, os presentes. Bom, nem sempre há a necessidade de lei complementar para dispor normas gerais com relação a determinado imposto. Esse, por exemplo, é o caso do IPVA, mas não é o caso do ICMS. O artigo 34, parágrafo 8º da DCT, traz para a gente a necessidade, a essencialidade da existência de uma lei complementar para dispor sobre esse imposto estadual. Foi criado o imposto, a Lei Candir. O artigo 12 da Lei Candir, inciso 9, nos traz o aspecto temporal do ICMS importação, que é defendido pela outra parte. O aspecto temporal nada mais é, nesse caso, que o desembaraço aduaneiro do bem mercadoria, o que pressupõe a existência física, a materialidade, um bem corpóreo. Nesse sentido, eu questiono: como poderia haver o fato gerador do ICMS importação, tendo em vista que o aspecto temporal definido em lei competente é o desembaraço aduaneiro? Muito obrigado, boa noite. Bom, boa noite ao questionador. Bom, de maneira geral, a gente tem que trabalhar com as premissas adequadas. Segundo nosso entendimento, é muito claro que o software tem não só uma destinação comercial, como tem uma finalidade de mercancia. Esse, digamos assim, fim do software é algo que tem respaldo, inclusive, na própria Constituição, afinal é a regra matriz do imposto de circulação de mercadorias, que haja essa natureza, digamos assim. Um segundo ponto que é importante nós ressaltarmos, só para consolidar essa incidência, isso não foi muito abordado na sua questão, mas é bom salientar, é que, inclusive, incide sobre bens incorpóreos, como já bem definiu, como já é bem, inclusive, elucidado na Constituição, respaldado na Constituição, quando ela define ou quando ela autoriza a tributação de energia elétrica pelo ICMS, e ainda consolidado na súmula 391 do STJ, que autoriza sim a incidência do ICMS sobre bens incorpóreos. Ponto 3. Há também claramente uma circulação, afinal de contas, num novo mundo moderno, em que as mercadorias em grande parte circulam no meio virtual. A forma que se encontra hoje em dia de circulação dessa mercadoria é necessariamente
a transferência eletrônica de dados. E ela é suficiente para caracterizar a circulação de mercadoria. Um quarto ponto ainda, e aqui é fundamental, é que há sim efetiva transferência de titularidade a nosso ver. E isso porque, uma vez que não há transferência de código-fonte, é certo que o bem ali transferido é uma cópia. É uma cópia, pois não há direito autoral que afaste essa classificação. Nesse sentido, a nós é muito claro que ele se enquadra ao conceito de mercadoria e se sujeita à tributação pelo ICMS. E aqui não vejo como afastar uma conceituação que é autorizada pela Constituição e legitimada pela hipótese de incidência disposta na Lei Candir, que é, efetivamente, a circulação de mercadorias. Então, para mim, não é muito óbvio quanto a isso. Por necessariamente agora, o grupo de município deverá fazer a pergunta para o grupo da União. Quem irá fazer a pergunta, por favor? Boa noite a todos. Boa noite à mesa julgadora e a todos os presentes. Nossa pergunta vai ser direcionada à União. E é basicamente que, considerando que tem um case da Nestlé defendido pela União no STJ na semana passada, em que a União defende a tributação por IRF retido na fonte sobre a importação de softwares para o exterior, como vocês vão explicar o posicionamento da União se no mesmo julgamento eles também defendem a incidência da CID sobre a mesma importância, sob a luz do GATT, no Tratado Internacional, que proíbe a bitributação e que limita a 15% a tributação sobre a renda? No grupo da União, quem irá responder? Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a banca julgadora, os demais colegas e agradecer a pergunta da Procuradoria Municipal, que vai possibilitar elucidar uma questão que talvez ainda não tenha ficado clara. Bom, a CID Remessas foi instituída em 2001 juntamente a uma redução na alíquota justamente do imposto de renda retido na fonte. Ou seja, o entendimento pré-legislativo é que a alíquota do imposto de renda retido na fonte incidente sobre royalties, exploração de direito autoral, advém de uma instituição de uma contribuição sobre intervenção em desenvolvimento econômico, que não se confunde com o imposto de renda retido na fonte, apesar de incidir sobre a mesma materialidade, qual seja o rendimento enviado ao exterior como contraprestação por exploração de direito autoral. Dessa maneira, é evidente que não há uma bitributação, porque tratamos aqui de um imposto e de uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Além disso, eu reitero que a União, no presente caso, não se vincula às defesas, no caso aduzido pela colega procuradora, e a CID encontra uma isenção prevista expressamente na lei que a instituiu no tocante aos programas de computador, aos rendimentos oriundos da importação de programas de computador. O que reitera a força do nosso argumento de que sim, se trata de royalty, o qual atrai a incidência do imposto de renda retido na fonte. Acredito que seja suficiente. Muito obrigada a todos. Boa noite. Muito bem, passaremos agora a segunda rodada de perguntas. O grupo que irá começar a perguntar será o grupo da União. Ou Gabriel ou Mariana farão a pergunta, por favor. Gostaria de dar boa noite para todos os presentes, em especial para a banca julgadora. Minha pergunta vai para a Fazenda Municipal. E a Constituição Federal expressou todas as hipóteses em que será possível a tributação de fatos ocorridos no exterior. Assim, como justificar a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 116 de 2003, sendo que não há nenhuma previsão condicional para a incidência do imposto sobre serviço na importação, como há nos casos, por exemplo, do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e até o imposto sobre importação. Pergunta necessariamente deverá ser respondida por Henrico ou por Samara. Boa noite a todos. Agradeço a pergunta da colega e respondendo a ela, a Constituição ela autoriza o município a tributar sobre serviços. Por mais que ela não tenha especificado na Lei Complementar 157 de 2017,
foi acrescido uma linha e que permite a importação, que permite a tributação na importação de software. E como meu outro colega, e tanto na sustentação oral, a gente já deixou claro que é um serviço, porque a geração de uma utilidade oferível economicamente de uma atividade humana, logo não incide o ICMS e não é uma mercadoria. Então o município tem sim competência para a legislação. Agora o grupo do município deve fazer uma pergunta. Quem faz a pergunta? Boa noite, senhores jogadores. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de direcionar uma pergunta para o Estado. Caso se entenda pela hipótese de incidência do ICMS, como os senhores explicam a contradição à própria Constituição que prevê como parte do fato gerador o desembaraço aduaneiro? Onde estaria o desembaraço aduaneiro na hipótese de download? E como vocês explicariam essa contradição expressa a um dispositivo constitucional? Bom, boa noite a todos, boa noite Banga, boa noite aos demais. Bom, a pergunta com relação ao desembaraço aduaneiro. É preciso deixar muito claro que trata-se de um bem incorpóreo e dessa forma não há como haver um desembaraço aduaneiro. De fato não há como, por ser um bem incorpóreo. E a gente já deixou muito claro que sobre bens incorpóreos incide ICMS de qualquer forma. Por quê? Porque a Constituição permitiu que fosse tributado a título de ICMS a energia elétrica no seu artigo 155, parágrafo 3º, o que foi convalidado, inclusive, pelo STJ em sede da súmula 391. Então, dessa forma, de fato, não há desembaraço aduaneiro, por ser um bem incorpóreo, e deixamos já extremamente claro que bens incorpóreos são bens aptos a incidir o ICMS. Então, dessa forma, deve-se deixar claro que, nesse caso, a hipótese de incidência, o desembaraço aduaneiro seria substituído pelo download. Ele se daria no download. E algo que é preciso deixar claro também é que os conceitos, eles evoluem. São conceitos hermenêuticos. E sendo conceitos hermenêuticos, a gente não pode se ater a uma coisa que a Constituição, que o Código Comercial estabeleceu há muito tempo atrás. É preciso evoluir conjuntamente com essas leis. Então, dessa forma, é preciso observar que o download também é uma espécie de desembaraço aduaneiro. Seria uma espécie de desembaraço aduaneiro nos tempos atuais. Nos tempos atuais, com a evolução da tecnologia, com a evolução dos equipamentos tecnológicos, é preciso observar que o download seria a hipótese de incidência, seria o aspecto material do caso presente. É isso, então, por isso, deveria incidir ICMS no nosso presente caso. Obrigada. O mesmo grupo de ICMS agora necessariamente deve fazer uma pergunta para o grupo da União. A pergunta deverá ser feita ou por Maria Isabela ou por Luísa. Olá, boa noite a todos. Fazendo uma pergunta para o grupo da União, eu gostaria de começar uma breve introdução falando que os tratados assinados pelo Brasil para combater a bitributação e a evasão fiscal, que seguem os modelos da OCDE e foram assinados com 29 países, prevê no seu artigo 12 que a caracterização das verbas como royalties pressupõe a transferência de tecnologia. Em seu artigo 7º, eles estabelecem que os rendimentos decorrentes de serviços técnicos prestados por sociedades estrangeiras não são tributados no Brasil, porque constituem lucro das empresas, sendo tributados apenas nos países de destino desses valores. Assim, eu pergunto para o grupo, como proceder à caracterização de tais remessas como royalties e, consequentemente, defender a incidência do IRRF? Obrigada. A pergunta deverá necessariamente ser respondida ou pelo Gabriel ou pelo Lucas. Boa noite, novamente. Queria agradecer a pergunta da Fazenda Estadual. E primeiro deixar claro que o Brasil não participa, não é signatário dos tratados da OCDE. É o primeiro ponto. E segundo, a lei nacional, ela tem um conceito mais amplo do que os tratados da OCDE, como ficou claro na exposição da minha colega Carolina. A questão da conceituação de royalty está prevista na lei que trata de direitos autorais, 9.610, e na lei 9.609. Ao longo de toda a exposição, deixamos claro que o royalty, a lei brasileira, trata essas remessas
como ROD, a previsão que todo pagamento remessa em contraprestação ao direito de utilização de uso de software é considerado ROD. Então, por isso nós entendemos que o imposto de renda retido na fonte deve incidir sobre a importação de software via download. É isso. Muito bem, iremos passar então para a terceira rodada. Quem começa a fazer a pergunta é o grupo dos municípios, necessariamente o Henrique. Poderá fazer perguntas tanto para o grupo da União quanto para o grupo do Estado. Boa noite novamente. Minha pergunta é direcionada à Fazenda do Estado. Tomando por consideração o julgamento da ADI 1945 do Mato Grosso, julgado pelo STF, em que houve a classificação de duas formas de aquisição do programa de computador, né? A primeira, software de prateleira, destinada à massificação dos clientes, e a segunda, de uma forma mais especializada. Na primeira, a tributação do ICMS, enquanto na segunda ficou julgado que haveria a tributação do ISS. Eu queria que vocês explicassem por que esse critério utilizado pelo STF é relevante o suficiente para criar uma diferenciação que contradiz o princípio da igualdade no direito tributário. Boa noite novamente a todos. Como já falado, tanto pelo meu colega José Antonino durante a sustentação oral, quanto pela minha colega Luísa durante a resposta, os critérios que foram estabelecidos nessa DI 1945 em 1988 são ultrapassados. De 98 para cá, a tecnologia evoluiu de uma forma que nós não podemos ficar nos prendendo a conceitos que foram definidos lá atrás. É claro que hoje, no contexto que a gente tem, incide o ICMS. Não chega a ter discussão. Aqui a gente tem os 4 critérios necessários para o enquadramento como mercadoria. É claro, é simples. Tem a destinação ao comércio, finalidade mercantil, o bem incorpóreo, como energia elétrica. Por exemplo, você não consegue ver a transferência da energia elétrica, mas você sabe que ela acontece ali. A mesma coisa acontece no software. Você pode não ver, mas ela ocorre. O bem ele sai de A, do fornecedor, para B, o consumidor. Você vai dizer que, como é que isso ocorre? É uma transferência. No caso, a transferência é uma circulação virtual, mas ocorre essa circulação. E no quarto ponto, há uma transferência de titularidade, que a gente aqui já cansou de falar. A titularidade, a diferença entre o direito autoral e a titularidade do produto. São coisas diferentes, mas diante de todo o raciocínio que a gente passou aqui mais de 30 minutos construindo, resta claro para qualquer pessoa que incide o ICMS na tributação da importação de software via download sem transferência do código-fonte. Muito obrigada. A pergunta agora deve ser feita pelo grupo do Estado. Ainda faltam responder Lucas e ainda falta responder Henrique. Ocorre que, se a pergunta for feita ao Lucas, de uma hora que pode dar um nome, não lhes dá um nome. Vocês já fizeram essa conta? Ok, então, a Luísa que tem que fazer a pergunta, por favor. Bom, boa noite a todos. A minha pergunta é direcionada à União. Eu gostaria de saber, o IRF, segundo o artigo 710 do RI, estipula que incide o IRF sobre royalties, em contraparte, sobre a remuneração em contrapartida da cessão, fruição e exploração de direitos autorais. Sabe-se também que o código-fonte trata-se de efetivo segredo esse que permite a reprodução do bem, bem como o seu desenvolvimento criativo. Portanto, não há que se falar em percepção de direitos autorais no tocante à comercialização de software sem a transferência de tecnologia, sem a transferência de código-fonte. Código-fonte este que é o efetivo segredo do software. Então, diante do caso em tela, eu questiono a vocês, como incidir IRRF
a título de royalties, sobre uma transferência de bem sem direitos autorais? Seria isso possível? Bom, agradeço a pergunta. Bom, primeiramente a gente demonstrou que a exaustão, que é um caso de pagamento a título de royalty. Por quê? A Lei 9.610 trata o software como uma obra intelectual protegida como o direito autoral fosse. Os rendimentos de qualquer espécie, advindos da exploração desse direito autoral, são classificados como royalty na Lei 4.506. Ou seja, a exploração do software é uma exploração de direito autoral que os rendimentos advindos disso são classificados como royalties. O Decreto 3.000, Regulamento de Imposto de Renda, estabelece que estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte na alíquota de 15%, esse acúmulo patrimonial advindo dessa exploração. Ou seja, a exploração do software, no presente caso, causa a incidência do imposto de renda na fonte. Mas, como bem explanado pela Carolina, o fato gerador do imposto de renda é causal e não formal, está atrelado à finalidade, está atrelado ao acréscimo patrimonial tributável. Neste ponto, mesmo que não se considerasse o absurdo de tratar isso como se não fosse royalty, o imposto de renda retido na fonte continuaria incidindo, porque sairia-se da especificidade do royalty indo para a norma mais genérica, que é o artigo 682 do Regulamento de Imposto de Renda, instituído pelo Decreto-Lei 5844, peço licença para ler. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste capítulo, a renda, os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas no país quando percebidos pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. Ou seja, mesmo que não tratemos como royalty, como pretende a outra parte, o que já é absurdo, continua incidindo o imposto de renda retido na fonte. É isso. Bem, a última pergunta, Mariana, do Grupo da União, irá fazer a pergunta, será respondida necessariamente também pelo Henrique. Por favor, Mariana. Boa noite novamente. Dirijo agora uma pergunta à Procuradoria Municipal. E, como bem pontuado na sustentação oral do município, a Constituição Federal estabelece que, para incidência de ISS, é necessária previsão em lei complementar. A lista anexa à Lei Complementar 116, conforme jurisprudência pacificada, é taxativa. Ponto. Segunda parte da minha pergunta. A Lei de Propriedade Intelectual 9609 de 98 considera que o contrato aqui em questão pode ser licenciamento de uso, mas também licenciamento de distribuição e comercialização. O licenciamento de comercialização não está previsto na lei complementar. Como explica, portanto, o grupo a ausência de previsão? Muito obrigada. Boa noite. Eu agradeço pela pergunta. Inclusive, para esclarecer um ponto que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro na nossa explanação. A Lei Complementar número 157, de 29 de dezembro de 2016, acrescenta como, no rol taxativo de serviços, e nisso todos concordamos, isso nunca foi colocado em questão, acrescenta no item 1.04, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado com dotada de smartphones e congêneres. Ou seja, apesar de ser um rol taxativo, existe uma amplidade concedida pela lei complementar, nesse caso, que, de fato, inclui qualquer tipo de importação de software. Porque como a gente defendeu, e com toda a licença muito bem na nossa explanação, o software ele é um produto da atividade humana. Ele não pode ser dissociado disso. E você reduzir esse produto da atividade humana a que seja uma mercadoria ou alguma coisa nesse sentido, é você enfrentar a literatura informática, é você enfrentar os conceitos de softwares que já vêm sido criados por pessoas que sabem muito mais sobre software do que nós. Então, a meu ver, ao ver do município, o legislador, ao acrescentar esse item na Lei Complementar de 157, buscou abarcar todas as situações de importação de software sem transferência de código-fonte via download.
Nesse sentido, eu reitero aos senhores julgadores pela incidência do ISS no caso tratado. Muito obrigado. Os olhos estão cada vez mais afiados, não? Que coisa. Eu gostaria de oportunizar, por favor, além de agradecer, mas oportunizar a cada um dos nossos jogadores para fazer um breve comentário, renovando e agradecendo a participação. Vamos começar com o doutor Alfredo, por favor. Obrigado. Eu gostaria de dar boa noite aos presentes e parabenizar cada um dos graduandos que se dedicaram ao exame e desvelamento desse problema. Eu achei, pessoalmente, uma experiência muito interessante. Eu nunca havia participado, sem revelar a minha posição pessoal, mas o que eu achei interessante foi o processo, né, de enfrentamento do problema. Então, muitas vezes, os argumentos que foram apresentados e a maneira como os argumentos foram apresentados, tendo em vista a postura do candidato, enfim, a maneira como o candidato demonstrava acreditar no argumento, às vezes balançava uma convicção que eu tinha a respeito do assunto, sabe? Então foi uma experiência bastante enriquecedora. E, aliás, os debates travados após as sustentações orais ajudaram, enfim, a função de... Eu me imaginei na função de um juiz decidindo a causa, e eu tenho um perfil, assim, meio habermasiano, então, assim, eu achei muito legal. Eu queria parabenizar não só a ABRADT, mas cada um de vocês, e eu me vi, assim, há muitos anos atrás, na condição de estudante de Direito na Federal, e foi, assim, muito legal, né? Era a manifestação que eu gostaria de fazer. Estado, por favor, dê o retorno para os nossos jovens com relação ao trabalho. Boa noite. Primeiramente, obrigado, Alexandre, Walter, pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui até agora, já são quase 9 horas da noite. O interesse de todos mostra a importância desse tax limit. Eu e a Mariana comentando o tempo todo aqui, que pena que na nossa época não tinha isso, né, Mário? Também que nossa época também não é tão... é um pouco diferente. Enfim, deixa eu dar um retorno primeiro sobre a questão do memorial. Eu queria falar um minutinho sobre o memorial. Porque vocês elaboraram o memorial que foi avaliado por nós. Né? O que são os memoriais? Pessoal, sendo bastante prático e objetivo, e talvez não muito técnico, mas sendo bastante prático na advocacia, o memorial ele é uma oportunidade que muitas vezes você dá ao jogador de conhecer aquilo que você está defendendo ali na hora do julgamento. Especialmente em órgão colegiado, onde a gente tem um juiz relator, que é aquele que se debruça efetivamente sobre o processo, mas tem um revisor e um vogal, cada tribunal dá um nome. Isso acontece, inclusive, nos tribunais administrativos, conselhos administrativos dos estados, CARTs municipais. Muitas vezes o revisor, o vogal, ele não se debruça. Não por outro motivo, você tem um pedido de vista, você tem a possibilidade de pedir vista do processo. Então, o que o memorial faz? Muitas vezes, ele oportuniza que você traga ali, naquele momento, o conhecimento para os julgadores daquilo que está sendo colocado em mesa para julgamento. E isso é um problema existencial gravíssimo, quase filosófico, quase ontológico do próprio memorial, porque você tem que trazer o problema em uma, no máximo 2 páginas, talvez uma página de Excel, que sai numa tabelinha de PowerPoint, assim, numa mini apresentação de PowerPoint. Então você tem que transmitir muita informação muito rapidamente. Então ele tem que ser muito objetivo. Essa é a minha opinião, é como eu instruo toda a minha equipe acerca dos memoriais. Os memoriais de vocês, eu entendia que o contexto, ele fugiu um pouco disso. Vocês tinham que contextualizar a situação, porque a gente não teve uma instrução processual aqui. Tá? Então, isso foi relevado, pelo menos por mim, na avaliação. Mas eu queria trazer esse retorno para vocês, da importância do memorial e da importância da sustentação oral. O Alexandre falou uma coisa muito importante. Todo julgador, posso estar errado, eu tenho a impressão que ele tem já uma pré-convicção do que está sendo julgado ali.
né, conhece a matéria. Matéria tributária, então, né, quando você consegue tirar o julgador do conforto, é quando ele pede uma vista. Eu, quando vou para o carro fazer uma sustentação oral, o relator dá o voto e alguém pede vista, eu saio dali com uma vitória. Para mim, aquilo ali é uma vitória. Porque eu consegui tirar o revisor. E quando o relator, então, tira o processo de pauta, aquilo para mim, eu saio de lá soltando foguete. Porque eu falo, olha, eu tirei esse julgador do conforto. Com o quê? Com um memorial que eu levei ali na hora e com uma sustentação que eu proferi ali na hora. Então, é de muita importância na advocacia esses dois. Eu não vou estender, dado o horário, os colegas vão falar talvez um pouco sobre a questão de tudo que foi debatido. Eu queria parabenizar os grupos, todos foram brilhantes, todos estavam preparados, se dedicaram, estudaram. Parabéns a todos e muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Marcelo Barroso, por favor. Boa noite a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a organização do evento pela escolha do tema, extremamente instigante. Desde o início já nos levou aquela ideia de ler os memoriais extensos, sim, compartilho com o que o doutor Gustavo acabou de dizer agora, mas nós lemos por causa, né, da paixão que nós vimos envolvida naquele, eu não vou dizer memorial, ele pareceu bem uma monografia. Eu acho que o memorial ele tem que ser bem objetivo e sucinto, mas foram peças de excelente qualidade, tá? E que pese faltar esse traquejo judicial, talvez. Eu lido nos tribunais, eu digo Tribunal de Justiça, STJ, TRF, Supremo Tribunal Federal, há 12 anos. A unidade da Advocacia Geral do Estado, que estou agora à frente da chefia, é justamente responsável pelas sustentações orais em matéria tributária em defesa do erário estadual. E eu queria só perguntar aos professores, Dr. Walter e Alexandre, se são só alunos mesmo que frequentaram. Porque eu participo, não rara semana que eu não vou me vejo envolvido em uma sustentação oral, e eu parabenizo todos os 3 que fizeram a sustentação oral do mais alto quilate que foi aqui envolvido. Eu achei que ficaria, né, impressionado com a sustentação, mas nós ficamos impressionados com as respostas também. As perguntas e as respostas, nós dois aqui também que ficamos confidenciando aqui, foi impressionante a resposta. Então, maravilha, foi um espetáculo. Também não vou antecipar meu posicionamento, se bem que ele parece óbvio, né? Mas, enfim, agradecer a oportunidade. Tem colegas aqui fazendários, colegas da Procuradoria que já me mandaram mensagens aqui, ó, contrata, calma, a gente não é escritório, tem que fazer concurso, né? Todos estão convidados, inclusive, quando vier, né? Mas parabéns, e fica essa observação mesmo, para que ele faltou talvez na peça do memorial, né? Para que ele não se constitua efetivamente numa contestação, num recurso ou efetivamente num TCC, uma monografia. Parabéns a todos. Obrigado. Falar com a doutora Mariana Correia, por favor. Boa noite a todos. Agradeço muito pelo convite. Foi realmente uma experiência muito interessante. É um projeto muito bacana. Uma coisa que eu observei também é quantas pessoas estão aqui até agora para assistir. Deve ter muito olheiro por aí, viu? Eu estou achando. O pessoal está querendo contratar. E vai ser difícil escolher, viu? Porque vocês estão de parabéns. Eu fiquei encantada com os memoriais. A cada um que eu li, eu me convencia. Não, é imposto de renda, é imposto de renda. Ah, não, é esse mês. Eu sou né, volúvel, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, os argumentos foram muito bons. E uma coisa que a gente observa nesse tipo de trabalho é a importância do poder de convencimento, né? Você tem que estar baseado em sólidos conhecimentos, sem sombra de dúvida. Isso para mim é premissa básica. Mas se você usa um poder de convencimento poderoso, você abala as estruturas aí do preconceito que a gente tem daquele assunto, fala aí, peraí, eu não pensei nisso, né? E outra coisa que me chamou a atenção aqui no momento das perguntas, quando a gente estuda a fundo um assunto, a gente também tem que explorar o argumento contrário, né? A gente precisa conhecer as armas do inimigo para poder derrubar e até fortalecer os nossos argumentos. E eu vejo que vocês fizeram isso muito bem.
Gostaria de parabenizar todos os grupos, né? Eu estou aqui curiosíssima para saber quem escreveu qual. Ali fora, depois vocês vão me contar. Não pode, né, Alexandre? Mas já acabou. Depois, se eu morrer, ninguém vai saber quem ganha esse. E porque eu fiquei assim muito interessado mesmo em saber quem que fez, por que fez. Então assim, vocês já estão de parabéns de participar, né? Eu imagino o trabalho que deve ter dado para vocês estudarem, prepararem. E é muito legal isso. A gente vê que o direito suscita esse ânimo em todo mundo, né? Tem algumas pessoas que trabalham comigo ali, eu acho que a gente passa por uns 5 textbooks por dia, né? No direito tributário, são vários entendimentos que a gente tem dificuldade de fechar dentro de casa, e isso é muito bacana, que o direito proporciona esses debates todos, que a gente esteja aberto a construir um novo direito, mas com respeito aos conceitos da Constituição, hein, gente? Né? Obrigada, viu? Obrigado. Por último, mas não menos importante, o doutor Regivano, juiz federal, tem experiência em analisar memoriais, em analisar julgamentos. E, por favor. Primeiramente, como doutor Marcelo, eu gostaria de parabenizar a organização do evento pela escolha do tema. Tema muito bom mesmo, altamente instigante. Estava comentando aqui com o doutor Marcelo durante a exposição dos alunos, o quão interessante foi o tema. Gostaria de parabenizar cada um dos alunos participantes, dos grupos que estão aqui e dos que não chegaram a essa fase oral. E realmente o tema foi muito bem trabalhado por todos vocês, né? Como a gente notou na análise dos memoriais, eu também fiquei curiosíssimo de saber quem escreveu o quê, porque uns realmente memoriais a gente gostou mais do que outros, mas o que eu gostaria de pontuar, o Dr. Gustavo ele tirou as palavras da minha boca. Eu sou membro de turma recursal, né, uma turma de 3 julgadores no âmbito do Juizado Especial Federal aqui em Belo Horizonte, então diariamente nós fazemos sessão de julgamento e diariamente há sustentações orais da tribuna sobre os mais diversos temas do âmbito federal, inclusive matéria tributária. E o doutor Gustavo mencionou uma questão muito importante que eu também relevei por ser um trabalho acadêmico, digamos assim, mas que o formato do memorial, isso aí eu gostaria de passar essa experiência como julgador para vocês, ele é muito importante, porque como o doutor Gustavo também bem mencionou, nós, quando chegamos para uma sessão de julgamento, nós já temos que chegar com o voto pronto, né? Então já há sim um pré-julgamento da questão e pela experiência de todo mundo aqui na mesa, é realmente uma vitória tirar o julgador da zona de conforto, porque ele já chega com o pré-julgamento dele ali, com o voto dele pronto, né, para expor para os colegas e eventualmente confirmar ou não. E muitas vezes a sustentação oral, a apresentação dos memoriais tira o julgador dessa zona de conforto, né, e somos obrigados a retirar o processo de pauta e retrabalhar. E realmente a gente não sabe quem fez o que nos grupos, né, mas muitos dos memoriais eles fugiram um pouco dessa temática do memorial, que para mim é uma coisa muito simples. O memorial ele tem que enfatizar o ponto controvertido da causa. Ele obrigatoriamente tem que alcançar isso sobre o ponto de vista do recurso que a parte está buscando provimento, ou às vezes negar o provimento, né? Porque muitas vezes há sustentações orais também da parte contrária para que aquele recurso não tenha êxito, né? Então é de fundamental importância que o memorial ele seja curto, preciso e conciso, porque a matéria em debate já foi, se não exaurida, mas amplamente trabalhada pelo relator. Então é fundamental que na sustentação oral e, consequentemente, nos memoriais, quando são apresentados, que esse ponto controvertido ele fique muito bem enfatizado e muito bem claro para a análise no julgamento, para justamente tirar o julgador dessa zona de conforto, se for o caso ou não, né?
se não houver interesse no provimento do recurso. Então, essa é uma questão, estou até me alongando um pouquinho, porque é uma questão importante, que é relevante para a carreira de todos vocês, né? Um erro muito comum que é cometido em sustentações orais, doutor Alexandre, muitas vezes o advogado ele quer revolver questões que muitas vezes nem são objeto do recurso, então muitas vezes nem é conhecido, né? O advogado muitas vezes, e isso também não é tão incomum, a sustentação oral não se basear no tema debatido no recurso, querer revolver questões outras que não seja do objeto da pretensão recursal. Então é muito importante esse foco também, né, no trabalho dos memoriais e da sustentação oral do ponto controvertido do recurso que está se querendo impugnar ou não, né? E aí eu entro para finalizar no trabalho de vocês hoje. Todos os grupos trabalharam muito bem os pontos controvertidos em cima das respectivas teses, né? Eu falei, brinquei com o doutor Marcelo, eu não tenho condição de contratar ninguém, né? Os estágios da Justiça Federal são por concurso, mas é uma experiência bacana, porque são matérias que muitas vezes os alunos não veem na faculdade. E eu comentei isso com o doutor Marcelo também, que é professor de Direito Previdenciário, onde a gente enfrenta muitas questões lá também. É uma experiência legal para os alunos, né, por não ter tanta familiaridade com a matéria. Mas em relação à questão processual, era isso que eu tinha para falar, e parabenizar mais uma vez cada um dos participantes e dos grupos aqui presentes. Vou passar a palavra rapidamente para o presidente da BRADT Jovem, Friedrich Heidenreich. Sim, eu treinei bastante para conseguir falar rápido, assim, corretamente. Obrigado, senhor Alexandre. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença até agora. Senhores jogadores, muito obrigado. Hoje nós teremos uma confraternização da BRADT Jovem. Nosso público jovem está aqui hoje presente. Esse evento também é um evento da BRADT Jovem. Nós faremos uma confraternização na cervejaria Hofbrauhaus, aqui da Cocô. Será um evento por adesão, no qual nós poderemos nos conhecer um pouco melhor e conversar um pouco sobre as temáticas tributárias ainda mais. Vou passar novamente a palavra ao professor Alexandre para a gente conduzir os trabalhos. Gustavo soprou aqui para mim que acha que a cervejaria é sua. Com esse nome. Bom, pessoal, só para quem não acompanhou, não viu o edital, os memoriais, a média dos memoriais foram tomadas, ou os memoriais foram analisados pelos 5 jogadores que estão aqui, por 5 membros da BRADT Jovem. Nós excluímos as maiores e menores notas, fizemos as médias dos 3 memoriais e os pontos da etapa escrita equivalem a 30% da pontuação total. Na sustentação oral equivale a 40% da pontuação total. E os debates orais, a cada pergunta, 10%, totalizando 30%. Eu peço que coloquem as avaliações dentro dos respectivos envelopes e grampeiem, por favor. Eu irei, amanhã, junto com a BRADT Jovem, fazer a apuração dessas avaliações, juntar com os resultados da etapa escrita, e o anúncio dos vencedores será feito no encerramento do Congresso amanhã, para a entrega pela própria professora Isabel Dese, do Prêmio Isabel Dese de Direito Tributário. O resultado é no encerramento, às 6 horas da tarde. Inadvertidamente, eu fiz anotação. Para não marcar, eu posso pôr. Pode. Eu coloco todos dentro de um envelope, então. Vamos colocar todos dentro de um só aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês que saíram correndo do avião, os que já estavam aqui. Gostaria de agradecer imensamente aos 3 tutores que abraçaram esses alunos, e eu vi aqui, me comentaram desse acompanhamento que foi feito. Professor Frederico Menezes Breiner, professora Tuane Campos Heller, professora Maria Tereza Batista Ribeiro de Andrade. Agradeço imensamente a participação de todos. Esse é um evento que para mim realmente é muito importante. Eu tenho um carinho muito grande por ele, cuido dele com muito carinho.
E amanhã nós saberemos quem é, então, o grupo vencedor desse prêmio tão importante que leva o nome da nossa querida professora Isabel Deres. Começamos amanhã, 8h30 da manhã. Boa noite a todos. Obrigado.